senhores telespectadores, queria dizer-lhes uma coisa, é que este título que eu dei ao programa, Está a Nascer uma Grande Cidade, bom, isto não é propriamente uma afirmação, não é uma convicção minha, é apenas uma hipótese, é um desafio sobre o futuro. É possível que esteja a nascer uma grande cidade. Se repararem, como veem, atrás de mim está uma bela cidade, aqui nas abas de uma grande montanha, acho que todos a conhecem, é a nossa querida Covilhã, a cidade da Serra da Estrela. Bom, mas se olharem ao longe, ali no coruto do monte, vê-se mal entre a neblina, mas rebrilha o casario de outra cidade que está a progredir rapidamente, está a lançar os seus tentáculos, está-se a aproximar muito depressa da Covilhã. É Belmonte, que está cada vez mais perto. E se olharem para ali, lá ao longe, e veem uma outra cidade, essa ainda corre mais. Olha, eu conheço bem, é o Fundão, conheço-a bem. De há 50 anos para cá, ela já avançou no sentido da Covilhã, eu sei lá, perto de 10 quilómetros, até ali abaixo ao cruzamento, já é tudo prolongamento do Fundão. A antiga Estrada Nacional é agora uma grande avenida. E eu posso lhes garantir uma coisa. Se Belmonte e o Fundão e a Covilhã, se as três continuam a crescer a este ritmo, dentro de 20 anos fazem uma enorme mancha urbana. Bom, eu não acredito que façam uma cidade só, por uma razão. Esta gente da Covilhã é muito ciosa do seu bairrismo. Covilhã é Covilhã. E o mesmo lá dos meus amigos do Fundão. Fundão é Fundão. E não conheço bem Belmonte, mas se calhar é a mesma coisa. Belmonte é Belmonte. Portanto, a divisão bairrista com certeza que acontece. Mas se o crescimento continua, vamos ter aqui, no interior do país, finalmente, porque já era tempo que isso acontecesse, uma grande cidade portuguesa. Aquela que será, provavelmente, a terceira cidade portuguesa. Depois de Lisboa e Porto, aqui, nas faldas da montanha, diante da velha raia de Espanha, está a nascer uma grande cidade. A Covilhã é terra muito antiga. Estão a ver atrás de mim aqui um cunhal de muralha. Ora bem, aquela muralha foi mandada fazer pelo rei Dom Sancho I, pelo segundo rei de Portugal. Mas é cidade desde 1870. Como sabem, 1870 é uma data muito dramática na história da Europa. Mas aqui, a Covilhã foi erguida à condição de cidade. É muito bonita a carta do rei em que lhes anuncia isso. Diz que a Covilhã é uma das povoações do reino que mais se tem distinguido pela fecunda iniciativa dos seus habitantes na fundação e aperfeiçoamento de muitos estabelecimentos fabris, cujos produtos já podem disputar a primazia das fábricas estrangeiras mais acreditadas. Quer dizer, em 1870, devido à fecunda iniciativa dos homens da Covilhã, já disputávamos à Europa a primazia no campo dos tecidos. A notícia mais antiga que temos da Covilhã é esta que lhes estou a mostrar. Claro que é uma reprodução fotográfica de um documento que está na Torre do Tombo.
E este documento é a confirmação pelo rei Dom Afonso II de um fural dado pelo rei Dom Sancho, pai dele, à Covilhã. Bom, o que diz aqui logo ao princípio é que ele, rei Dom Sancho, com a rainha Dona Dulce, volumus restaurare atque populare Covilhanam. Isto quer dizer, queremos restaurar e povoar a Covilhã. Claro que se eles querem restaurar, isso significa que a Covilhã já existia, mas é claro, estava deserta, estava devastada. Ora bem, a data deste fural em que o rei diz que quer restaurar e povoar a Covilhã é o ano de 1186. Estamos, portanto, numa cidade que foi restaurada há mais de 800 anos. Eu vim dizer-lhes isto aqui diante de um trecho também da muralha antiga. Se repararem bem, muralha de um lado, muralha do outro, são as portas de São Vicente de Longe. São um dos poucos vestígios da Covilhã medieval. Devo-vos dizer que 1186 era ainda um tempo de grande violência. Os mouros ainda faziam por aqui grandes devastações, e não eram só os mouros, eram homens contra homens, eram bandos selvagens, caçavam homens como quem caçava lobos. Aqui não havia segurança para ninguém. É isso que explica que o rei Dom Sancho, para pôr aqui uma pequena população, tenha feito umas muralhas. Quem aqui estava dentro podia dormir descansado. Bom, dormir, mas o que é que eles comiam? Isto é uma terra pobre, são rochedos, isto é um clima gelado, ardente no verão. Esta pobre gente que é que vivia? Bom, nós pensamos no século XII, no século XIII, é um povo de pequenos lavradores, esses pedaços de terra aí entre os penedos, eles agricultavam, lá colhiam o seu centeio, algum pouco de trigo, mas era sobretudo os rebanhos. Em toda a Serra da Estrela havia grandes rebanhos de ovelhas. Os rebanhos davam carne, davam leite e davam lã. Desde há muito tempo, a história da Covilhã está ligada ao lã e ao lanifício. Bom, claro que não há relação nenhuma entre a palavra lã e Covilhã. Aliás, ninguém sabe de onde vem a palavra Covilhã. Mas queria-lhes contar uma lenda que me parece perfeitamente disparatada e que, apesar disso, conseguiu, ao longo dos séculos, convencer muita gente. Bem, é uma lenda sem pés nem cabeça. É isto. Diz que no tempo dos visigodos havia aí um conde, o conde Julião, que tinha uma filha muito linda. Chamava-se Florinda, mas ela era uma lindeza. Tão bonita, que o rei dos visigodos, que era o rei Rodrigo, apaixonou-se pela moça e catrapuz, claro, já se sabia como era. Resultado, a moça, a filha do conde Julião, ficou uma má mulher, uma mulher de mau porte. Ora, agora começa a lenda. Dizem que a essas raparigas de má vida se chamava nessa altura cava. Não sei se isto tem alguma verdade. Cava, disparate, mas enfim, cava. E como era filha do conde Julião, era a Juliana. Ficou, portanto, a cava Juliana. E como ela era daqui, chamaram à terra Cava Juliana, que deu Covilhã. Não tem pés nem cabeça, não é foneticamente possível, não tem um mínimo de verdade histórica.
como diabo é que uma lenda destas nasceu? E ainda hoje, olha, há aqui na cidade uma sociedade, aliás, ilustre e muito benemérita, que se chama Sociedade Cava Juliana. Há uma certa relação entre a verdade e este acontecimento, mas há uma relação muito... É isto. É certo que houve um Conde Julião. É certo que foi o Conde Julião quem pactuou com os mouros do norte da África a invasão da península para salvar os judeus que estavam a ser ameaçados pelos reis visigodos. Há realmente uma conjura judaica que traz os mouros à península. E como na Covilhã houve sempre um fortíssimo elemento judaico na população, eu não vou dizer que esteja convencido, mas é uma hipótese que a lenda da Cava Juliana, quer dizer, a lenda da má filha do Conde Julião, tenha a ver com uma tentativa de, enfim, de desacreditar, de dizer mal, de desprestigiar a presença dos judeus na Covilhã. É uma hipótese, cada um pense como quiser, porque eu também não ponho as mãos no lume porque haja nisto assim grande verdade. Outro monumento contemporâneo dessa restauração da Covilhã é a Capela de São Martinho, que está na nossa frente. Isto que veem deve ter sido construído, é claro, não tenho a certeza, mas é fortemente provável, por El Rei Dom Sancho I. Como veem, é puramente românico, tem no tímpano o emblema dos Templários. É claro, os Templários eram os homens de guerra que ajudavam a defender isto dos mouros que andavam perto, e é um monumento que é realmente contemporâneo da fundação da Covilhã moderna. Era uma terra de gente do povo, isto não tinha fidalgos, fidalgo não queria vir para aqui, eram, enfim, agricultores, camponeses, procuravam um lar, uma terra para desbravar, vinham para aqui, e é por isso que a Covilhã não tem palácios. Isto é uma terra sem monumentos. Os dois palácios da Covilhã, isto é impressionante, não há mais nenhuma terra em Portugal onde isto aconteça. Os dois palácios da Covilhã são os palácios que o povo fez construir com o seu próprio suor. Era o Palácio da Câmara, deitaram-no abaixo, agora fizeram aquele que lá está, mas no mesmo sítio, e era o Palácio dos Ministros. Ministros não eram lá os ministros de Lisboa, não julguem. Nessa altura os ministros não vinham aqui fazer nada. Os ministros eram os grandes, eram os juízes do povo, eram os funcionários locais, talvez os que vinham tomar conta, enfim, nos lanifícios, mas ministros queria dizer estar ao serviço do povo. E os servidores tinham que ter uma casa porque aqui não havia hotéis, não havia nada, estalagem, não havia nada disso. Uma casa para os servidores se instalarem era aquela. Essa que estão a ver, a Câmara está com toda a razão a restaurá-la,
É a única casa com um grande brasão antigo na Covilhã, mas sabem o que diz o brasão? O brasão diz Covilhã e Portugal. Eu penso que é único em Portugal um monumento assim. As armas juntas da vila e da pátria. É por isso, devo dizer que o rei, no ano 1319, reparem, 1319, já estamos no século XIV. No século XIV, já esta igreja era velha, o rei Dom Dinis confirmou todos os privilégios da Vila da Covilhã, mas estabeleceu, bom, privilégios sim, claro, vocês não pagam nada a ninguém, mas quando eu por lá passar, têm que me dar cama, pão, vinho e as outras coisas, não sei bem quais eram as outras coisas, enfim, cama para dormir, vinho para beber, pão para comer, as outras coisas. Mas depois explica, isto é que é engraçado, não por foro nem por serviço, mas por mera hospitalidade. Quer dizer, é que o rei não tinha direito a que por obrigação lhe dessem nada, nada. Agora, por mera hospitalidade, tinham que lhe dar mesa, pão e vinho. Não há nenhuma cidade em Portugal que possa contar uma história assim. O rei, o próprio rei, só por pura hospitalidade aqui podia pousar. Eu tenho nas mãos um documento absolutamente precioso e devo à hospitalidade da Câmara, que me tenha permitido tê-lo por alguns momentos nas minhas mãos. Bom, esta é a capa, mas é a capa de um documento único. O foral que no ano de 1510 El Rei Dom Manuel outorga à Covilhã. O foral é o original, está datado de 1510, passado pelo rei. Bom, e é um documento absolutamente precioso. Falei-lhes da Covilhã medieval, com os restos das suas muralhas, mas quem fez a Covilhã moderna, a cidade de hoje, não foram as muralhas, foram os tiares. Eu estou junto de um tiar, penso que este tiar é já do século XIX, mas não será muito diferente dos tiares que o Marquês de Pombal aqui mandou pôr. Bom, e os tiares do Marquês de Pombal também não diferiam muito dos tiares que no século anterior, no XVII, o Conde da Ericeira aqui instalou. No século XVII já havia aqui muito lanifício. E antes do Conde da Ericeira, no século XVI, já o Gil Vicente, para falar da Covilhã, falava dos muitos panos finos que se fazem lá. Eu penso que quem começou a fazer panos na Covilhã foram realmente mercadores judeus, e no século anterior, no século XV, o rei Dom João I, há uma lei dele, a mandar os judeus entaipar as janelas que davam para os adros das igrejas, entaipá-las de maneira a ficar só em cima um bocadinho para entrar o ar, porque dizia ele que os judeus deitavam muitas imundícies para os adros das igrejas. Bom, a verdade é esta, é que no tempo do Pombal faz-se aqui a Real Fábrica de Panos, que fardava todo o nosso exército, por isso mesmo aqui as cores fundamentais eram o azul e o vermelho, as cores das fardas. No século XIX continua a produção de panos, ela decaiu um bocado com a independência do Brasil, mas depois da Revolução Liberal
sobretudo depois da Revolução de Setembro, vem em força os panos da Covilhã. No nosso século toda a gente sabe que aqui há 10 anos falava-se muito na crise, a crise dos lanifícios, as fábricas acabaram, isso acabou porque escavacaram tudo. Não é verdade. A Covilhã produz hoje mais quantidade de lanifícios do que nunca na sua história. Olhem, no ano passado, os lanifícios aqui produzidos foram no valor de 45 milhões de contos. 45 milhões de contos. E isto é notável. Para mim isto é notável. Porque, na verdade, toda a gente pensava, é uma indústria que acabou, não há volta a dar-lhe, as fábricas estão destroçadas, os empregados não querem trabalhar, os empresários só gostam de comprar os automóveis e... Pessimismo completo. Pois bem, 10 anos depois, a indústria dos lanifícios da Covilhã está num dos pontos mais altos da sua história. Como é que esse milagre foi possível? O milagre da ressurreição dos lanifícios na Covilhã. Bom, há várias explicações, cada um diz a sua coisa, foi a CE, foram os subsídios, foi este ou aquele homem que era muito ativo, era muito inteligente, foi a universidade, eu estou-lhes aliás a falar, no Museu dos Lanifícios, que depende da Universidade da Beira Interior, da UBI. A Universidade da Beira Interior tem realmente conseguido transformar a Covilhã. E eu não queria acabar o programa sem uma grande palavra de saudação à Universidade da Beira Interior. A instalação de uma universidade é sempre um poderoso fator de crescimento para as localidades. Isso aconteceu em Braga, aconteceu em Évora, aconteceu em Aveiro, aconteceu aqui no Covilhã e vai acontecer ainda mais, porque vai abrir na Covilhã uma faculdade de medicina. Havia 3 em Portugal, Lisboa, Porto e Coimbra, vai passar a haver 4. Lisboa, Porto, Coimbra e a da Beira Interior. Estou exatamente em frente do hospital, já está pronto e vai ser inaugurado dentro de semanas. Claro, a propósito da universidade, eu gostava de fazer uma reflexão. A universidade tem, nesta altura, em Portugal, 335 mil alunos. Isto é 1/3 de milhão. Toda a gente sabe que o mercado do emprego não tem condições para absorver 335 mil diplomados. Toda a gente sabe isso. E, portanto, nestas condições, parece que estaríamos a diplomar pessoas para o desemprego. Eu não penso assim. Eu realmente sou da opinião que a universidade deve ser dimensionada à medida do país. Bom, mas já que não foi, não vamos cruzar os braços. Pelo contrário, vamos fazer o país à medida da universidade. Isto parece um jogo de palavras, não é. Reparem, há imensos campos onde faltam diplomados. Marca-se uma consulta e é-se atendido daí a 6 meses ou 2 anos. Mete-se uma questão no tribunal e a sentença às vezes demora 8 e 10 anos. O nosso turismo está entregue a amadores, não se faz turismo cultural. Bom, quer dizer, há inúmeros campos que têm que ser reorganizados completamente, com um número muito maior de diplomados em cursos superiores. A solução é, como lhes digo, já que se fez uma universidade que tem gente a mais para este país,
vamos fazer um país que absorva toda a gente destas universidades.